Olá, muito bem, estamos de volta para a parte 5 do nosso tutorial. Se você caiu aqui por causa do título do vídeo, qual a diferença entre um FB e um FC, eu não vou fazer vocês perder seu tempo, vou explicar logo de cara. O FC é um bloco comum, né? Ele depende de uma memória global. E o FB, ele faz as mesmas funções que um FC faz, porém ele trabalha em parzinho, né? Ele trabalha junto sempre com uma DB, que é responsável por armazenar os dados daquele FB. Né? Se você vai fazer uma entrevista, vai cair na prova, ou sei lá qual o motivo teórico do negócio, a resposta é o seguinte: o FB ele tem uma DB instance sempre. Ficou claro? Acho que não. Normalmente é isso que os arquivos, que a literatura de uma maneira geral explica. O FB tem um instance junto. Mas o que significa isso? Talvez seja porque você esteja procurando através da pergunta errada. Não tente saber a diferença entre um FC e um FB, que isso nunca vai ficar claro o suficiente. A pergunta que você tem que fazer é: para que serve um FC e para que serve um FB? Essa é a pergunta de $1 milhão. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, o que estamos fazendo? Essa é a quinta parte de uma série de vídeos que nós começamos um projeto bem básico do zero, né? Lá começamos a fazer um FC simples, então você já vai saber para que serve um FC, lá no primeiro vídeo. Depois nós convertemos esse FC para um FC parametrizável. Depois desse FC parametrizável, nós, ainda interessado de uma maneira global pelas memórias M, lá, né, pela área de memória M, né, depois ele virou, evoluímos, né, colocamos uma DB, né, para poder entender qual que é a ideia de uma DB. Para que serve uma DB? É só para guardar receita? É só para servir de instance? Né? Para que serve uma DB? Sempre de uma maneira bem simples, tá? Não é nada de muito complexo. Então, se você for acompanhando essa sequência de vídeos, você vai conseguir entender a funcionalidade de um FC, depois de um FC parametrizável, depois de uma DB. Aí teve uma parte 4 que foi um bônus, né? Por que eu chamei de bônus? Porque não tem muita necessidade para esse projeto. Mas como já estava tudo muito fácil na mão, já estava pronto praticamente, eu optei por fazer essa parte 4 que dá uma breve pincelada sobre indexação na parte 4. Né? E hoje é o vídeo mais importante de todos. Né? Então nós provavelmente teremos mais um vídeo que é finalizar, né? Montar o projeto como um todo, né? Mas hoje é o mais importante de todos, que hoje nós vamos fazer isso virar um FB. Então essa dúvida, o que é um FC, o que é um FB, hoje vai ser respondida. Né? Para que serve um, para que serve o outro, é tudo hoje. Mas isso sim, não é a diferença, é o para que serve, essa é a pergunta. Então, você que já está acompanhando a série de vídeos, obrigado por ter voltado, né? Não esqueça de se inscrever no canal, porque acabando essas séries, de repente a gente faz uma outra série com uma outra ideia. Coloque nos comentários o que vocês acham interessante a gente usar, né, de tópico. Então inscreva no canal para quando sair essa série, esses novos vídeos, vocês ficarem sabendo. Aperta no sininho. Eu não sou youtuber, eu não sei. Eu sou da área de automação. Eu não sei tudo que tem que fazer, mas vocês com certeza sabem. Né? E se todo mundo pede, todo vídeo que eu assisto no YouTube eles pedem, aperta no sininho, faz inscrição, comente, dá joinha. Faz aí, deve servir para alguma coisa. Tudo bem?
Mais um último recadinho antes da gente ir para o que interessa mesmo. Esse vídeo ele é produzido pela MAG Automação, né, uma empresa de prestação de serviços na área de automação voltada para o mundo Siemens. Para saber um pouquinho mais do que a gente faz, do que a gente não faz, o site novo está no ar, né? Subimos o site essa semana. Tá simplesinho, mas eu acho que é suficiente, é de uma maneira sucinta, né? Uma maneira resumida, o que a gente consegue fazer. Entra lá, dá uma visitada, manda um oi, www.magautomação.com.br. Tudo bem? Sem mais enrolação, vamos para o que interessa. Nós paramos aqui, né? Nossa última atividade foi esse bloco. Na verdade temos a mesa 1 e a mesa 2. Para quem é novo no vídeo, deixa eu só dar o play aqui para vocês entenderem o que está acontecendo, né? São dois conjuntos de mesas que tem duas entradas, cada um deles, né? Essa entrada e essa entrada, e a gente determina lá pelo programa, né? No futuro vai ser um portalzinho que vai ter aqui, que vai ver o que tem dentro do pallet, mas por enquanto tá preso num bit lá no programa, se ele vai sair da maneira horizontal ou se ele vai sair da maneira vertical. É isso. Quer saber como chegamos até aqui? Dá uma parada nesse vídeo, volta lá para a parte 1, depois para a parte 2, até chegar aqui, tá bom? Se você acompanhou tudo isso, então podemos continuar daqui mesmo. Opa, deixa eu parar lá, senão fica fazendo barulho. Parei. Agora sim, isso que nós vamos fazer hoje, talvez seja até um vídeo rápido, tá? Que não é demorado, não é complicado, mas eu diria que é a coisa mais importante. Deixa eu dar uma paradinha. Sim, quero ir para offline. Nós vamos criar um bloco, tá? Criar um bloco novo. De que tipo? Agora sim, de function. Um bloco de FB, function block. E qual que vai ser o nome dele? Esse bloco, logo ele vai sumir. Então eu só vou inverter aqui, ó. Vou colocar FB mesas. Pronto, vai ser esse o nome. Do tipo ladder também. Criamos esse bloco. Como a gente não quer inventar a roda, né? Nos outros vídeos nós já desenvolvemos tudo isso, não tem necessidade de desenvolver tudo de novo. Então eu vou copiar, né? No final do último vídeo, ele não abriu? No final do último vídeo, aí eu vou deixar o link desse programa completinho. Tá em V16, tá? Então, aí se tiver o V17, vai ter que fazer um upgrade. Se tiver o anterior, não vai ter muito o que fazer, que não faz downgrade. Beleza. Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo que nós já criamos. Ctrl C. Vou vir aqui, Ctrl V. E ele vai copiar, é o que a gente espera. Por que não copiou? Também não sei. Acho que eu não copiei direito. Vamos tentar de novo. Copy. Colar. Agora foi. Ctrl C e Ctrl V. Por que ficou tudo vermelhinho? Porque esse bloco ele usa algumas variáveis indiretas, lembram? Ó. E essas variáveis não foram declaradas ainda. Então vamos declarar. Onde que declara? Aqui em cima, tá lembrado? Vamos lá.
né? Aqui as variáveis de entrada, Ctrl C, vou colar aqui. As variáveis de saída não tem nenhuma, as variáveis de entrada e saída, em Alt, vai ser colado aqui. E algumas variáveis temporárias e vão ser coladas aqui. Pronto. Ó, sumiu todas as falhas, até esse bloco aqui eu já posso fechar, que não vai me servir mais para nada. Temos aqui a nossa FB pronta, certo? O que mudou até agora? Nada. Não preciso nem me preocupar com isso, que não mudou nada. Se eu for chamar esse bloco, eu vou chamar no aqui mesmo, comandos de mesa. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou apagar. Olha. Apaguei mesa 1, apaguei mesa 2. Pronto. Se eu for chamar esse bloco aqui, olha o que acontece. Vou chamar aqui, ó, FB mesa. Aqui é a grande, vamos dizer assim, a primeira diferença, né? Eu chamei o bloco, ele me pergunta qual o data block que você quer fazer par casado. A verdade é essa, né? Com esse, então eu vou chamar primeiro esse data block de mesa 1, mesa underline 1. Ok. O que acontece? Ele ficou igualzinho era antes e criou aqui, ó, um mesa underline 1 do bloco. Daí a gente preenche do jeitinho que era antes e ele vai funcionar. Nem vou perder tempo com isso, porque essa não é a ideia, tá? Mas, se vocês estiverem desenvolvendo junto e quiser fazer essa experiência de preencher todos esses dados aqui e testar, fique à vontade, não tem problema nenhum. Eu até sugiro que façam, né? Para ficar bem claro. Mas, para o vídeo não se estender muito, nós vamos pular essa parte, tá bom? Deixa eu voltar para cá para o monitor. Vou apagar esse cara aqui. Apaguei. Agora vamos voltar lá no FB nosso. E aqui é a sacada, a diferença, a principal diferença. Entenda o seguinte. Boa parte desses, eu vou chamar ele de volta aqui para poder explicar. Boa parte desses itens, eles são memórias que a gente utiliza lá dentro do bloco e ele não tem muita utilidade do lado de fora do bloco. Por exemplo, essa daqui, sim, né, são as entradas que vêm lá do Factorial, isso é importante, né? Essa determinação de saída é importante, né? Que isso daqui vai determinar para que lado vai virar a mesa, se vai no horizontal ou no vertical. Isso daqui também, ó, a mesa seguinte, qual a situação, né? Se tem parte, não tem parte. A saída até aqui, ok, tá vendo? Esses caras são interfaces que a gente precisa dela fora do bloco. Mas, o temporizador, as memórias internas, ó, isso daqui, ó, solicita H, solicita V, memória liberada, os p-trigger, isso tudo são memórias internas, né, que a gente no momento não precisa fora do bloco, né, ele vai trabalhar só dentro do bloco. Então, o lance do FB, a principal sacada do FB é que essa parte de memória interna, ela não precisa mais ser declarada, né? Como que a gente faz isso? Não é que não precisa ser declarada, desculpa, falei errado. Ela sim precisa ser declarada, mas ela não precisa estar explícita do lado de fora do bloco. Então, aqui na área IN, nós vamos, é igualzinho o FB, o FC, tá? O IB a gente vai manter, o
os 2 bits que vai determinar o lado, a gente vai manter. E os 2 sensores das mesas para poder liberar o pallet ou não, nós vamos manter. O QB também vamos manter, é importante manter. Aí, essa área aqui, ó, todinha, são memórias que elas precisam ser armazenadas, né? É diferente dessa área temporária, que ele é um rascunho, vamos dizer assim, né? Acabou o bloco, a gente pode até esquecer o que estava, né? Nesse caso aqui a gente precisa armazenar durante todo o processo. Então eles não podem vir para uma área temporária, porque essa área temporária ela é apagada, né? Mas o FB, essa é a sacada do negócio. Ele tem essa área aqui, ó, estática, né? Essa área estática, ela é uma área que sim, ela vai manter os dados. Ó, arrastei tudo para a área estática, menos o QB. Não era para o QB ter vindo. Arrastei tudo para essa área estática, ou seja, todos esses dados vão continuar sendo memorizados durante o processo do programa. Não confunda memorizados durante o processo do programa com esse retém aqui. Esse retém é uma atividade que ele executa quando o PLC vai para stop, tá? Ou se o CLP é desligado, ele mantém a memória no estado que estava, não tem nada a ver. Daqui é o seguinte, ele executa o bloco uma vez, vai continuar o ciclo do programa, a próxima vez que executar esse mesmo bloco, o que estava ligado, ela permanece ligado, o que estava desligado, ela permanece desligado. Diferente da área temporária, que mesmo que uma dessas entradas, uma dessas memórias estivesse ligada, a hora que reinicia o bloco, ela volta a desligar. Assim, aqui é um pouco mais complicado de explicar. Na verdade, ela volta. Pode voltar ligado, pode voltar desligado. A verdade é essa. Porque assim, você tem uma sequência de blocos, ela vai voltar de acordo com o que o último bloco mandou. Então, vamos supor que você tenha 10 mesas. Né? A hora que a mesa 8 for executar, esses dados vão ser equivalentes à mesa 7. É um rascunho. Entenda assim, é um rascunho. Tá? Isso daqui você precisa escrever toda hora. Mas se você ficou com dúvida nesse ponto, volta para o vídeo parte 3, que está melhor explicado, tá? Não vamos perder tempo com isso não. O nosso foco aqui é essa parte, que ela foi para a área está. Esses dados não precisam ser acessados fora do programa. Eu não preciso disso daqui, por exemplo, no bloco da mesa 2. Né? Não tem necessidade. Então a gente coloca ele na área stat. Tá? Voltamos lá para a chamada da mesa. Ele vai ficar vermelhinho. Opa. Não, para a chamada da mesa. Olha lá. Ficou vermelhinho. Por que ficou vermelhinho? Porque a gente mexeu nele. Né? Vamos apagar. Vamos apagar e vou chamar de novo. Sinta a diferença agora. Eu posso manter o mesmo bloco? Acho que sim. Não, não posso. Eu teve alteração, vou até apagar esse cara aqui. Deletar. E agora sim, chamar. E vai ser a mesa 1. Ok. Chamei a mesa 1. Percebeu o que aconteceu aqui? Tudo aquilo que não é necessário ficar poluindo, né? Ele simplesmente foi embora. E outra coisa, percebeu que não ficou vermelhinho? Eu não preciso, mesmo essas que, como que eu vou dizer, são declaradas de uma maneira explícita, que a gente precisa colocar na memória, ela não é obrigatório. Por quê? Ele não é um endereço que está vago no mundo. Esse endereço existe. Ele é uma DB, que ela foi criada aqui, ó. Vamos abrir a DB que ela criou. Tá vendo? É exatamente a declaração que nós temos lá dentro, só que ela cria sozinho. Vamos ver isso funcionando. Só para a gente deixar bem claro. Esse daqui é o IB0. Esse daqui é o QB0. Mesa 1. Mesa 1.
Saída para H, vamos colocar aqui, só para simplificar a nossa vida, vou colocar o always true aqui, ou seja, ele sempre vai sair para H. Saída para V, eu vou deixar false, tá vendo? Mesa seguinte, por enquanto eu vou deixar false, porque não nos interessa. Os dois sensores da mesa seguinte, vou declarar só isso, tá? Já vou chamar mesa 2 também. Ó. Mesa 2, mesa underline 2. Mesma coisa, a diferença aqui, esse é o QB1. Por que QB1? Volta lá pro vídeo 3. Mentira, era uma brincadeira para ver se vocês estão espertos, é o IB1. IB1 e QB1. IB0, QB0. Saída para o... Esse daqui, eu vou deixar esse daqui saindo para o V. Só para... Always true aqui. A mesa seguinte, sempre liberada, sempre liberada. Então, false, false. Fiz isso, descarrego. Descarregado, vamos ver. Esse saindo para o V, a gente deixou. Esse saindo para o lado H. Vai entrar. Pronto. Só isso. Falei que era um negócio simples, mas para chegar até esse negócio simples, nós andamos bastante. Foram 5 vídeos. Ah, por que ele bagunçou tudo aqui? Porque a gente não declarou o sensor certo. Vamos fazer isso? Vamos só. Então é o da mesa 1. Lá na mesa 1, o sensor seguinte horizontal é o... E agora como que eu declarei lá? Mesa 2. Mesa 2. Não. Tem que ser por aqui. Mesa 2, sensor... Entrada horizontal sensor. É esse cara aqui. Né? Estão falando do seguinte, para quem tá perdido. Já tá perdido, volta nos outros vídeos. Falando desse sensor aqui. Que esse cara só pode andar a hora que esse cara tiver vago. Por isso que no bloco da mesa 1, eu estou declarando uma entrada da mesa 2. Tá? Foi isso que nós fizemos agora. Então, por isso aqui, ó, mesa 2, sensor de entrada horizontal. Vamos ver como ficou? Só para ver se essa parte aí para de bagunçar. Ah, logo na entrada, por que ele ficou parado aqui? Estamos fazendo de um simulado, como se eu tivesse arrancado um pallet. Então ele tem memorizado ainda o pallet que estava aqui. Tá? Eu não criei nada para resetar tudo. Depois a gente pode até fazer. Mas no momento não é isso. Depois passou um pallet e vai tranquilo. Olha lá, parou. Esse daqui tem que parar aqui. Vamos ver se dá tempo. Olha lá, parou, belezinha. Esse vai rodar, esse vai entrar. Só a hora que esse sensor estiver livre, esse cara pode entrar. Muito bem. Ela parou. Vai liberar esse daqui. Não vai. Aqui é legal. Aqui daí, ele acumulou inclusive em cima da mesa. Isso foi bacana. Pronto. É isso. Vamos explicar só mais um detalhezinho. É um plus a mais. Seguinte, eu fiz a chamada aqui e criei um dB para mesa 1, tá aqui ó, mesa 1. E criei um segundo dB para mesa 2. Deixa eu aparecer aqui que eu gosto de olhar nos olhos.
Então, se eu for ter no final desse projeto 6 mesas, né, nós teremos 6 DBs, um para cada mesa. Mas agora é aonde, vou dizer, 80% dos programadores têm medo dessa palavra, tá? É um multi-instance. O que significa multi-instance? Esses DBs, né, 6 DBs, imagine que forem 200 DBs. Eles podem estar dentro de uma outra DB principal. Então, entendo, você tem uma DB principal, né? E dentro dessa DB principal, como se fosse esse array. Lembra que nós fizemos esse array aqui, ó? Deixa eu abrir. Aqui, ó, array de 6 mesas. Mesa 1, mesa 2, mesa 3. É a mesma coisa, né? Só que aqui eu declarei, fiz a estrutura uma por uma. Na verdade, lá o que vai ser? A gente vai criar um multi-instance, ou seja, vai ser uma única DB, que dentro dela eu vou ter um pedacinho para mesa 1, um pedacinho para mesa 2, um pedacinho para mesa 3. Só isso, tá? Mas isso assusta o pessoal. E assim, você vai ver como é bem tranquilo. O jeito mais fácil de fazer isso é da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui onde eu declarei as mesas e vou apagar esse bloco inteiro. Comando de mesas, delete. Apaguei o bloco. E vou criar, no caso, um bloco do tipo FB também. FB, que vai chamar mesas CMD, que é o comando. Vou deixar em maiúsculo para ficar mais bonitinho. Mesa CMD. Ok. Criei o bloco. Dentro desse bloco eu vou fazer igualzinho eu fazia antes. Eu vou chamar, ó, o FB da mesa. Ele vai perguntar. Aqui eu tenho agora uma terceira opção. A primeira opção é um single instance, que ele vai criar aqui, ó. Ele vai criar a mesa 1, a mesa 2, a mesa 3, a mesa 200. Este cara, ele vai fazer o multi-instance, é esse que a gente vai usar, multi-instance. E este cara também é um multi-instance. Então, qual que é a diferença deste e deste? É simples de tudo. Vamos até fazer aqui para vocês entenderem. Quando eu coloco como parâmetro instance, eu estou abrindo a possibilidade de parametrizar. Ó, vou fazer aqui, depois a gente apaga, tá? Vou chamar de mesa 1. Mesa 1. E criei. Tá vendo? Ele veio com hashtag. Eu coloquei como parâmetro, tá? Olha o que acontece aqui em cima. Ele criou aqui na área de in-out o mesa 1. Um lugar para eu escrever, né, o parâmetro. Bom, deixa eu ver, só para ficar isso bem claro. A hora que eu chamar esse comando da mesa, ele vai abrir aqui. Vou ter que criar, aqui é obrigatório criar um símbolo, tá vendo? Ele cria uma área para eu escrever qual que é a DB dessa mesa. Mas não é isso que a gente vai usar, tá? Então vamos apagar aqui, vamos voltar aqui no mesa comando. Não é isso que a gente quer. Vou até apagar aqui. Não é isso. O que a gente quer, na verdade, é um multi-instance. Multi-instance que eu vou chamar aqui de mesa 1. Qual que é a diferença? Ele criou do mesmo jeito. A única diferença é que ele criou aqui na área stat, não na área in-out. É essa a diferença daquelas duas opções. E o que acontece quando ele cria na área stat? Ele se vira sozinho, ele vai fazer o multi-instance dele sozinho, a gente não precisa se preocupar com isso. Então, se você quiser se preocupar, fique à vontade. Eu gosto dessa opção.
Então ele criou na área estática, né? A hora que eu chamar lá, por exemplo, no AB1, a hora que eu chamar esse bloco, ele não abre lugar para a gente escrever qualquer parâmetro, porque ele vai gerenciar sozinho isso. E eu acho que ele gerenciar sozinho é uma boa. Tá? Então, e aí que a gente programa igualzinho. Vamos chamar aqui de mesa 1. Mesa 1. O IB. Achei aqui IB0. Uma coisa dentro. O QB0. Eu vou deixar esse daqui sempre saindo pro lado H. E esse aqui eu já sei que o lado H na mesa seguinte é o mesa 2. E não lembro. Mesa 2. Entrada H sensor. Pronto, é isso que a gente precisa parametrizar. E também já vamos criar aqui mesa 2. Chamo de novo. Novamente informo que eu quero que ele seja um multi-instance, que vai ser a mesa underline 2. Dou um nome para ele. Ele criou aqui, ó. Ah, aqui já existia esse mesa 2, tá? Vamos apagar aqui, pera aí. Ó. Opa! Isso costuma acontecer, dá um errinho. Por isso que é sempre bom e importante salvar. Tá? Eu vou dar um pause no vídeo para recuperar e volto no mesmo ponto, tá? Um minutinho só. Muito bem, voltei, deu aquele probleminha lá do xizinho vermelho. Quem está acostumado a trabalhar com Siemens sabe que de vez em quando isso acontece. Por isso é muito importante, qualquer alteração que a gente faz, vem aqui, ficou azulzinho lá, quer dizer que tem coisa para salvar. Salva, ótimo. Aí ele já vai ficar cinza e garante que se travar, se perder alguma coisa, você não tem que refazer muitas coisas. Eu acabei refazendo algumas coisas aqui, que da última vez que eu tinha salvo. Já coloquei o mesa 1 de novo, que é exatamente onde a gente parou. E agora eu vou puxar um outro para fazer o mesa 2. Se ele novamente pergunta, eu vou falar que esse cara vai ser o mesa 2, né? E ele vai criando e assim sucessivamente. Esse vai ser o IB1, as saídas vai ser o QB1, ele vai sair sempre para o lado vertical, vamos chamar aqui para o lado vertical, mas é o seguinte, duas sempre livres. Mesa 2. Fiz isso, descarreguei, tudo bem, posso salvar. Lá no OB1, como a gente apagou aquele FC, isso daqui ficou, na verdade não existe mais, né? Era um FC. A gente apaga. E aqui sim a gente chama. Lembra que é um FB. Então ele está perguntando qual que é o ADB, é o single instance. A gente dá um nome qualquer aqui para ela, vamos ver. Vou chamar ela de DB mesas. Pronto. Esse DB, só para evitar confusão, esse daqui é o que a gente tinha criado, tá? Vou apagar ela. E agora ficamos só com DB mesas. Então nós temos o FB de comando, o FB aqui a gente faz todas as chamadas e esse FB é o que executa mesmo. E uma única DB. Pronto, tá aqui. Salvo, descarrego. Ele demorou um pouquinho mais porque tem bastante coisa nova para compilar, né?
Vamos ver aqui como ela está. Beleza, conforme esperado, né? Não mudou nada. Essa aqui é a expectativa. Opa, aqui deu um errinho. Ele passou reto. Era para ele ter parado. Vamos tentar entender o que aconteceu. Vamos voltar lá. No tia portal, aqui na chamada. Ah, desculpa, esse cara aqui. Na chamada. Mesa 2. Motor de entrada, é isso o nome dele? Às vezes eu confundi o nome. Mesa 2. Esse sensor aqui que a gente quer, né? Mesa 2, motor de entrada, H sensor. Certo. Eu gosto quando acontece algum probleminha assim. Deixa eu ver se ele está acendendo, vou dar um pause aqui, tá? Eu gosto quando acontece algum probleminha assim pra até entrar na situação de busca de defeito. Deixei ele atuado aqui. Vamos ver no programa se ele está atuado. Já sei o que aconteceu. Ó, beleza, ele está atuado. O problema é que ele está no lugar errado. Eu coloquei ele no lugar do sensor do vertical. Na verdade, ele precisa ir pro horizontal. Vamos ver. O próximo parte, se já vai dar tempo de pegar ele aqui. Até deu. Ele só vai a hora que libera esse cara aqui, mano. E o outro vai ficar paradinho, bonitinho. O seguinte. Só a hora que esse pallet sai totalmente daqui que esse libera para andar. Foi. Isso é que a gente programou, né? Dá para fazer diferente? Dá. Mas nós programamos desse jeito. Ok. Então fiz a mesa 1. Fiz a mesa 2 direitinho. O que a gente faz agora? Deixa eu ver quanto tempo tá o vídeo. 40 minutos. Eu não vou crescer muito mais esse vídeo, não. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui para não ter muita informação. E vou gravar mais um, que é a finalização, que na verdade é assim, nós nos propusemos a fazer 6 mesas. Então, nós vamos multiplicar isso por 6, né? Eu estou chamando só mesa 1 e mesa 2. Na verdade, nós vamos chamar 6 mesas. E vamos colocar também uma condição para ele decidir sozinho para que lado vai. Se vai para o lado horizontal e vertical. Tá? Do jeito que nós fizemos lá no primeiro vídeo, desde o comecinho do primeiro vídeo tem esse processo já funcionando. Tá? Então o próximo vídeo vai ser isso. Mas o mais importante mesmo é você entender, nós chegamos até aqui, então você já tem bagagem suficiente para entender o que é um FC, para que serve um FC, e o que é um FB, para que serve um FB. Tudo bem? Eu agradeço muito por você ter acompanhado até aqui o vídeo. Espero que isso esteja te ajudando de alguma forma profissionalmente, ou pelo seu hobby, ou pelo que você almeja de crescimento profissional. Precisando de qualquer coisa, entre em contato com a gente, né? Seja serviço, seja treinamento, seja só bater um papo. Estamos sempre à disposição, tá bem? Agradeço, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês.